isso, no final eu finalizo, e aí eu vejo se tem alguém aqui que vai mandar dúvidas, coisas do tipo, tá certo? Maravilha, então. E aí, professor Lucas Dias na área, estamos começando agora uma série de quatro episódios, onde eu vou passar por todos os tópicos que você precisa saber para que você arrebente na prova de matemática e na prova de raciocínio lógico do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, tá certo? Então, nessa primeira aula, nesse nosso primeiro episódio, eu vou estar trabalhando conceitos e questões sobre teoria dos conjuntos, tá? Então, tem alguns aspectos dentro da teoria dos conjuntos que é muito importante para a sua prova. Então, tem chances muito grandes de caírem na prova, tá certo? Então, nós vamos começar aqui agora e vamos com tudo, tá? Ó, vamos começar com a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, ela vai falar o seguinte: dados os conjuntos A e B. Então, nós vamos ter dois conjuntos aqui. E esses dois conjuntos, eles estão representados aqui embaixo, ó, dentro dessa tabela. Nós temos o conjunto A e nós temos o conjunto B. A partir desta observação, conclui-se que... Então, nós temos quatro alternativas para a gente julgar, com base no conjunto A e no conjunto B. Tá certo? Bom, a primeira alternativa, vamos recordar o conceito. Eu sempre vou voltando na parte de conceito, porque é importante para você. Então, na nossa primeira alternativa, vou até colocar aqui, ó, letra A, nós temos B, subconjunto de A. Como que você faz essa leitura? Esse símbolo aqui, ele é chamado de inclusão. Então, esse símbolo aqui, ele é chamado de inclusão. E nós podemos falar de duas formas. Nós podemos afirmar que B é subconjunto de A. Ou eu posso falar que B está contido em A. Então, é o mesmo símbolo. E mesmo com o mesmo símbolo, eu tenho duas linguagens diferentes, tá certo? Eu tenho duas linguagens diferentes. Eu posso falar que é subconjunto e eu posso falar que está contido, tá? Só que aí existe um conceito por trás. Vamos recordar esse conceito. Para eu falar que o conjunto B é subconjunto de A, todos os elementos de B precisam ser elementos de A. Repito, para eu afirmar que o conjunto B está contido em A, todos os elementos de B precisam ser também elementos de A. Então, isso precisa acontecer. Aí, o que acontece? Nós temos que fazer uma análise do conjunto B, uma análise do conjunto A, e ver se esse conceito se aplica. Eu vou pegar um único exemplo. Analisem aqui comigo. Observem comigo que o 3 pertence ao conjunto B. Eu posso afirmar que o 3 pertence a B. Eu olho aqui dentro do conjunto B, eu estou vendo ele aqui, ó. Estou circulando para você, certo? Então eu posso afirmar que o 3 pertence a B. Só que quando eu olho dentro de A, eu vou afirmar que o 3 não pertence a A. Então eu estou pegando um único exemplo, que já vai ser suficiente para a gente falar que a letra A está falsa. Então veja bem, eu estou pegando aqui que o 3 pertence a B, certo? E aí eu estou mostrando para você que o 3 não pertence a A. Ah, professor, eu estou vendo o 3 com chaves aqui, ó. Não é a mesma coisa. Esse 3 com chaves é um elemento, e aqui dentro de B, nós temos o 3 sem as chaves. Então, é totalmente diferente. É como se fosse 3 e 4, certo? Só que, como só tem as chaves, muita gente confunde. Então, você precisa tomar cuidado.
Mas o que eu quero te falar? Vamos voltar no nosso conceito. Ó, nem todo mundo que pertence a B pertence a A. Repito, nem, vou circular aqui para você, ó, nem todo mundo que pertence a B pertence ao conjunto A. Eu peguei um exemplo, o 3. Se isso aconteceu, tá? Se isso aconteceu, nós vamos afirmar que o conjunto B não está contido em A. E na letra A banca está falando que B está contido em A. Então, a letra A, ela está falsa. Percebeu? Então, a letra A está falsa. Bom, vamos analisar a letra B. Vamos recordar a letra B. A letra B nós temos o seguinte. Vou colocar aqui na frente, ó. Tá? A letra B nós temos o seguinte. A banca está falando de A inter B. Ou seja, a banca recorda agora a questão da intersecção. Então, deixa eu recordar aqui com você, ó. Vou puxar uma seta. Esse símbolo significa intersecção. Ou seja, você vai ter dois conjuntos em mãos. A nossa análise vai ser o que esses dois conjuntos têm em comum. Percebeu? O que eles têm em comum? Quais os elementos que são iguais quando eu olho A e B. Quando eu olho A e B, por exemplo, né? Deixa eu até apagar aqui, para a gente ter uma ideia. Quando eu olho A e B, o que esses dois conjuntos têm em comum, né? Por exemplo, o 1 não, o 2 não, o 3 com chaves não, 1 e o 2 com chaves não, o 4 não, enfim. Qual? O 2. Se você observar comigo, ó, apenas o 2. Então, o conjunto A e o B possuem de forma iguais apenas o elemento 2. Então, quando eu coloco aqui, ó, quem vai ser então A inter B? Esse conjunto vai ser formado apenas pelo elemento 2. Correto? E o que a banca fala na letra B? A banca fala que A inter B possui 4 elementos. Estou circulando aqui para você, ó, na letra B. Então, a banca está afirmando que A inter B possuem juntos 4 elementos iguais, que são 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é falso. Nós vimos que é falso, certo? Porque a gente fez a nossa análise. A intersecção dos dois conjuntos tem apenas o 2 como elemento. Então, por isso que a letra B está falsa. Aí, é claro, você tem que voltar lá no conceito de subconjuntos, você tem que voltar lá no conceito de intersecção, para quem não lembra, entendeu? Mas eu quero te falar que essa primeira etapa da teoria dos conjuntos, eu acredito que não seja muito provável que caia, mas a gente está recordando aqui, tá? A banca colocou para a gente estudar, tá? Mas o foco maior da banca, eu penso que vai ser a parte de problemas de conjuntos. Então, depois nós vamos trabalhar a parte de problemas de conjuntos. Mas vamos lá. Então, nós já vimos que a letra A está falsa e que a letra B também está falsa. Então, agora a gente vai trabalhar a letra C, tá? A letra C, nós temos duas afirmações. Vamos pegar a primeira. A banca está falando que esse cidadão aqui é subconjunto de B. Então, a banca está falando que esse conjunto ali, que tem o 2 com chaves, ele está contido em B. Então, a gente precisa fazer uma análise. Para isso ser verdade, tá? Para isso ser verdade, o 2 que pertence a esse conjunto aqui precisa também ser elemento de B. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, ó. O 2 já está até circulado, ó. Quando eu olho dentro de B, você está vendo o 2 aqui, ó? Ele está lá dentro. Então, o que a gente conclui?
que esse cara aqui, que é o 2, que pertence a esse conjunto inicial, ele é também elemento de B. Então aí a gente cai dentro do nosso conceito, que é o seguinte, o conceito de subconjuntos, que é o seguinte, né? Todos os elementos desse conjunto aqui, que é só um, mas eu vou ler dessa forma, vou voltar. Todos os elementos desse conjunto são também elementos de B. Então, sendo assim, eu posso afirmar que esse conjunto aqui, ele é subconjunto de B. Então, essa primeira parte, ela está correta, da nossa letra C. Correto? Então, ela está correta. Agora, vamos pegar a outra parte. A outra parte está assim, ó, o 3 com chaves pertence a... Tem aluno que já olha e fala assim, professor, essa segunda parte está falsa, porque nós estamos relacionando um conjunto com outro conjunto. O aluno, ele pôs na cabeça dele que a partir do momento que tem chaves, é conjunto. E não está errado. Não está errado. Só que onde que a banca vai pegar? Qual que é o pulo do gato que você precisa se preocupar? É aí que está o segredo, né? Aí eu vou falar assim para você. Nem tudo que tem chaves é conjunto. Às vezes não é. 99% é, mas às vezes não é, como aconteceu aqui, ó. Preste atenção. Eu vou olhar aqui dentro do conjunto A. Deixa eu até apagar ali para ficar melhor visivelmente, ó. Eu vou olhar dentro do conjunto A. Eu vou circular para você aqui, ó. Você consegue enxergar comigo que o 3 com chaves tá lá dentro? Você consegue ver comigo que o 3 com chaves está dentro de A? Então, esse cara, vou colocar aqui, ó, ele pertence ao conjunto A. Percebeu? Então, esse cara pertence ao conjunto A. Ah, professor, mas tem chaves. E eu aprendi que quando tem chaves é conjunto. Não está errado. Só que existem dois conceitos dessa primeira parte que a banca vai tentar te pegar, que são relação de pertinência e relação de inclusão. Quando é que você usa relação de pertinência? Eu vou até fazer aqui um esqueminha para você, ó. O primeiro conceito é relação de pertinência. Ó. Quando é que você usa? Você vai usar relação de pertinência quando você vai colocar assim, ó. Quando você relacionar um elemento, com um conjunto. Toda vez, então, que você relaciona elemento e conjunto, você vai usar relação de pertinência. E aí, qual que é o símbolo? Ó, pertence ou não pertence. E o outro conceito que você tem, você vai colocar assim, ó, relação de inclusão. O outro conceito que você tem é o seguinte: quando é que você vai usar a relação de inclusão? Aí eu vou colocar assim para você, ó. Quando você relacionar um conjunto com outro conjunto. Então, nessa primeira parte da matéria, esses dois conceitos é o que você tem que saber. Então é ali que, se a banca quiser cobrar uma questão daqui, ela vai ali, porque ela sabe que vai complicar. Então o que eu quero que você entenda na letra C? Entenda por que ela é o item correto. Vou voltar aqui, ó.
Quando a gente está vendo 3 com chaves, aparentemente, a nossa primeira ideia é que seja um conjunto. E aí, por exemplo, aí o aluno vem aqui e fala assim, professor, conjunto e conjunto. Então eu tenho que usar relação de inclusão. Aí o símbolo é esse aqui, ó. Está contido ou não está contido. Só que aqui a banca colocou relação de pertinência, que a gente usa quando a gente relaciona elemento e conjunto. Então tá errado. Só que aí que eu quero que você suspeite. Quando você pegar um termo que está entre chaves, sendo afirmado que é elemento, suspeite. Olha o conjunto, igual aqui, ó, né? Eu estou olhando o conjunto A. Eu estou vendo aqui, ó, o 3 com chaves. Então, se eu estou vendo ele dentro do conjunto A, eu vou afirmar que o 3 com chaves é elemento. Percebeu? Se eu estou vendo ele lá dentro, então eu vou afirmar que de fato se trata de elemento. E aí, se é elemento, então eu vou até apagar aqui, ó. Eu tinha colocado conjunto, que é a primeira ideia que nós temos. Então, na verdade, nós temos aqui, ó, um elemento sendo relacionado com um conjunto. Então, é relação de pertinência. E aí, o item está correto, porque dentro do nosso conjunto A, nós estamos vendo ali dentro o 3 com chaves. Por isso que o item está correto. Então, as duas partes da letra C estão corretas. Por isso que a resposta correta é a letra C. Então, eu peguei essa questão porque ela fala desses diversos tópicos que você precisa saber, tá certo? Dessa primeira parte da matéria de conjuntos, que é um assunto, uma questão na prova você vai encontrar, entendeu? Mas aquilo que eu disse, a minha suspeita maior é que seja a parte de problemas de conjuntos, que nós vamos entrar daqui a pouco, tá certo? Então aqui a gente finaliza a nossa primeira questão, tá? Falando aí de relação de pertinência, relação de inclusão, e eu digo que essa primeira parte aqui, ela não é fácil. Ela confunde, principalmente o aluno que está começando a estudar agora, reta final. Então você precisa aproveitar o tempo agora e dar uma voltada na teoria e ir trabalhando passo a passo. Tá certo? Beleza? Então vamos para a nossa segunda questão. Ó, é uma questão mais tranquila. Então vai te deixar mais tranquilo, tipo, nossa, a primeira questão foi confusa? Deixa eu dar uma olhada na segunda, vai te dar um alento. Pode ficar tranquilo. Então olha só. Seja X um conjunto cujos elementos são números naturais maiores do que 10. Então, o conjunto X é formado por números naturais maiores do que 10. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, vai acontecer na sua prova da banca usar informações da matemática básica. E tem muitas informações da matemática básica. Mas ela subentende que isso você sabe. Percebe? Que tem detalhes da matemática básica que ela não precisa mencionar no edital, porque ela subentende que você sabe. Por exemplo, a tabuada. E eu sei que tem gente que vai prestar esse concurso, essa prova, e que confunde a tabuada. Eu estou dando um exemplo, mas tem outros conceitos dentro da matemática básica. Então, a primeira coisa que eu quero recordar nessa questão é quem é o conjunto dos números naturais? Quem que pertence a esse conjunto? Então, eu vou colocar assim para você, ó. Conjunto, vou pôr aqui, ó. Conjunto dos números naturais, né? Esse conjunto, ele é representado pela letra N. E quem que pertence a esse conjunto? Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e vai embora, ó. E vai embora, infinitamente. Aí, o que eu quero que você entenda sobre esse conjunto primeiramente, tá? Esse conjunto,
não tem números negativos e esse conjunto não tem números fracionários. Não tem. Percebe? Então, se eu te perguntar o seguinte, se eu te perguntar assim, ó, entre 0 e 1, tem um outro valor? Tem aluno que vai falar para mim assim, tem infinitos valores. Por exemplo, 0,1, 0,01, 0,3. Eu estou dando exemplos que estão entre 0 e 1. Só que eu falo para você que é falso. Dentro do conjunto dos números naturais, não existe ninguém. Então, quando eu pontuo ali o 0 e o 1, só tem os dois. Entre os dois, não tem ninguém. Existe em outros conjuntos. Por exemplo, a partir do conjunto dos números racionais. No conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, não existe. E isso, pessoal, é matemática básica. Então você tem que saber. Bom, então, só dando essa pincelada no conjunto dos números naturais, para você ver quem que realmente pertence a esse conjunto. E aí, o que acontece? Vamos agora identificar os nossos conjuntos. O primeiro conjunto que nós temos aqui, ó, é o conjunto X. E aí nós vamos determinar quem que pertence a esse conjunto, né? Quem que pertence a ele? Por exemplo, seja X um conjunto cujos elementos são números naturais maiores do que 10. Então, dentro de X eu vou colocar aqui, ó, o 11, eu vou colocar o 12, eu vou colocar o 13, o 14, o 15 e assim sucessivamente. Se a banca tivesse falado maiores ou iguais a 10, percebe? Maiores ou iguais a 10, eu também iria considerar o 10, tá? Mas como ela falou que são só maiores do que 10, então eu não considero 10. E aí eu pego a partir do 11 infinitamente. Esse é o nosso conjunto X. Só que no problema, a banca vai falar agora do conjunto Y. Então ela fala assim, ó, seja Y outro conjunto cujos elementos são números naturais também, ó. Tá vendo? Números naturais menores do que 15. Opa! Esse conjunto Y, a gente consegue dizer a quantidade de elementos. Viu a diferença? Então, esse conjunto X, a gente consegue dizer quantos elementos ele possui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar todos, até para você compreender comigo aqui, ó. O conjunto Y, então, vai ser formado pelo seguinte. É de 0 a 14. Por quê? Porque ele fala que são menores do que 15. Então, eu não posso pegar o 15, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto. Então veja, o nosso conjunto X, ele é um conjunto infinito. O nosso conjunto Y, ele é finito. Então ele tem uma quantidade de elementos. Bom, determinamos os dois conjuntos do nosso problema, o conjunto X e o conjunto Y. E agora, qual que vai ser o nosso próximo passo? É o que a gente vai determinar. Nós vamos determinar da seguinte forma. Quer ver aqui? O problema fala do conjunto Z, ó. Ao enumerar os elementos do conjunto Z, certo? Obtidos da intersecção entre os conjuntos X e Y, obteremos, ou seja, intersecção. Nós temos que fazer isso aqui, ó. X inter Y, ou seja, o que X e Y têm em comum. Então, toda vez que a banca trabalhar com a intersecção, na hora você precisa lembrar o que é comum, quais são os mesmos elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o 11 é o mesmo, tá vendo? Ó, nos dois conjuntos.
Eu tenho o 12, ó, o 12. Eu tenho o 13, tá vendo? E eu tenho o 14. Pronto, esse conjunto Y, ele encerrou. O X, ele continua, mas aí ele continua sozinho. Então, dentro da nossa intersecção aqui, ó, nós vamos colocar o 11, nós vamos colocar o 12, o 13 e o 14. Então, x inter y, deixa eu até colocar aqui, ó, para recordar como que você faz a leitura. X inter y, tá? É a intersecção dos dois conjuntos. Eles possuem juntos 4 elementos que nós já identificamos. Pronto. E aí, pelas alternativas, olha a letra E. O conjunto Z tem lá 4 elementos, 11, 12, 13 e 14. Tá certo? Maravilha. Então, ó, fizemos aí mais uma questão. Por que eu peguei essa questão? Né? Para te mostrar que a banca ela vai usar da matemática básica com você. E depois não adianta reclamar. Ah, não foi falado que essa partezinha ia cair. Não. Subentende porque a matemática básica ela tem os seus conteúdos da base. Um exemplo, operações básicas, frações, né, números decimais, tudo isso é matemática básica. Porém, a sua banca colocou lá assim, ó, ela não colocou frações, ela colocou problemas com frações. Então vai ter um problema onde dentro dele você vai encontrar frações, que é um conteúdo da matemática básica, entendeu? Então você precisa estar atento a isso. Então, fizemos essa segunda questão que tratou da intersecção. Vamos pegar aqui a próxima. Ó, aqui a gente trata de várias coisas. Vamos lá. A questão 3 vai falar assim: dados os conjuntos A, B, é correto afirmar que, olha a letra A, o conjunto obtido da diferença entre o conjunto A e o conjunto B, nessa ordem. Aí a banca afirma que possui exatamente 5 elementos. É o que a gente vai detectar. Nós precisamos fazer uma análise. Então vamos lá. Nessa ordem, A menos B. Então deixa eu colocar aqui, ó, letra A. Nós vamos pegar aqui, ó, o conjunto A, que é formado por 2, 4, 6, 8, 10, esse conjunto A, menos o conjunto B, 1, 3, 5, 7 e 8, certo? Nós estamos fazendo um conjunto menos o outro. Então, eu tenho que pegar, esse aqui é o nosso conjunto A, esse aqui é o nosso conjunto B. Eu tenho que pegar todo mundo que pertence a A, mas que não pertence a B. Todo mundo que pertence a A e não pertence a B. Quem são eles? O 2, o 4, o 6, o 8 eu não posso pegar, porque o 8 pertence a B. Então eu não posso pegar o 8. Eu tenho que pegar o 2, o 4, o 6 e o 10. Tá aqui, ó. Então, quando eu faço a diferença de A menos B, esse conjunto aqui é a resposta final. E o que a banca falou? Que esse conjunto possui exatamente 5 elementos. Ou seja, a letra A está falsa, porque ele possui exatamente 4 elementos. Viu a diferença? Maravilha. Então fizemos aqui a letra A. Vamos analisar aqui a letra B, tá? A letra B fala assim: o conjunto obtido da união dos conjuntos A e B. Então nós temos que unir os dois conjuntos. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. União, esse é o símbolo. Parece a letra U, mas não é a letra U, tá? União, aí nós temos aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e 8, tá vendo? Ou seja,
O que a gente tem que fazer quando a gente une conjuntos? Você vai pegar todos os elementos, por exemplo, ali do conjunto A e todos de B, e vai juntar num conjunto só. Aquele valor que se repete, ou aqueles valores, você escreve apenas uma vez. Então, por exemplo, se eu unir os dois conjuntos aqui, ó, vou colocar até na ordem. O nosso conjunto vai ficar o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o 8 se repete, então a gente coloca só uma vez. 8 e 10. Esse é o nosso conjunto. E aí a banca fala na letra B que esse conjunto possui exatamente 10 elementos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é 10, é 9. Então, a letra B também está falsa. Percebeu a diferença? Então, tá aí. Analisamos a letra A, analisamos a letra B. Bom, vamos analisar agora a letra C. O conjunto obtido pela, agora, intersecção. Né? Então, a gente tem que olhar o que os dois conjuntos têm em comum. Então, a letra C é o seguinte, ó. Nós temos que pegar aqui, ó. Estou pegando sempre para você ficar mais organizado para você, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Intersecção com 1, 3, 5, 7 e 8. Ou seja, o que os dois conjuntos têm em comum? O que os dois conjuntos têm em comum? Então, tem apenas o 8. Percebeu? Tem apenas o 8. E aí na letra C, a banca fala que o conjunto ele vai ser representado pelo conjunto vazio. Ou seja, a intersecção não tem ninguém. A banca está falando que é conjunto vazio. Ou seja, falso. Nós vimos que tem um único elemento. Então não é vazio. Percebeu? Ele vai ser um conjunto unitário. Então não é a letra C também. Mas vamos continuar. Vamos pegar aqui a letra D. Ó, o conjunto obtido pela diferença. Diferença de conjuntos. Então, como a gente fez na letra A. Só que agora nós vamos pegar o conjunto B primeiro, depois o conjunto A. A ordem é muito importante. Então, por exemplo, vou pegar primeiro aqui, ó, o conjunto B. Então é 1, 3, 5, 7 e 8. Então, esse conjunto menos o conjunto A. 2, 4, 6, 8, 10. Então, esse primeiro conjunto agora é B menos A, né? Quando eu faço essa diferença, eu vou colocar aqui dentro os elementos que pertencem somente a B, que é o primeiro conjunto agora. Então, o que pertence somente a B? 1, 3, 5, 7, o 8 não. O 8 pertence aos dois. Então, são esses 4 elementos. E o que a banca fala na letra D? Possui exatamente um elemento. Ou seja, mais do que falso. Nós vimos que possui 4 elementos e não somente um. Entendeu? Então, a resposta correta é a letra E. A resposta correta vai ser a letra E, que fala assim, deixa eu já marcar aqui, ó, o conjunto obtido da intersecção, nós fizemos isso na letra C, dos conjuntos A e B, possui exatamente um elemento, ó, exatamente um elemento. Então, só vou colocar o OK aqui, ó, não vou fazer de novo porque a gente fez na letra C. Quando você analisa a letra C, ó, quando a gente fez ali a intersecção dos dois conjuntos, nós encontramos esse conjunto aqui, ó. E esse conjunto possui um único elemento, que é o 8. Então, a afirmação da letra E está correta. Beleza? Muito bem. Então, eu peguei essa questão porque a gente foi passando pela união, pela intersecção, pela diferença, para te chamar a atenção para esses detalhes. Tá certo?
Mas eu não vou me alongar muito dentro dessa parte inicial, eu quero trabalhar com vocês muito a questão de problemas de conjuntos. Então eu acho que dentro da teoria dos conjuntos, tá, é o foco maior da banca. Não que ela não possa cobrar uma questão como essa, né? É edital. Mas a gente sabe que existe um padrão, tem aquilo que a banca tende a mais. Então a gente pode utilizar isso em nosso favor. Então utilize isso em seu favor. Então eu vou fazer o seguinte, vamos começar aqui com a nossa primeira questão de problemas de conjuntos. Preste atenção, tá? Ó, deixa eu mudar a cor aqui. Numa academia de ginástica, 120 frequentadores praticam natação ou musculação. Então, esse ou aqui, na teoria dos conjuntos, significa união. Então, esse ou, na teoria dos conjuntos, significa união. Então, somando tudo, nessa academia nós temos 120 pessoas. Sabe-se que 72 pessoas praticam natação e que 56 praticam musculação. E não tem nenhuma palavrinha de pega, por exemplo, somente, apenas, exatamente, isso acontece com muita frequência. Vamos continuar. A pergunta do problema é: desse modo, o total de frequentadores que praticam somente musculação. Bom, para a gente conseguir responder essa pergunta, nós temos que preencher o nosso diagrama. O nosso diagrama nós temos aqui, eu já coloquei dois conjuntos, e eu vou inserir esses dois conjuntos dentro do que nós vamos chamar de conjunto universo. Então tá aqui, ó. Professor, por que dois conjuntos? Porque a nossa questão fala de natação e musculação. Nós temos duas situações no problema, então são dois conjuntos, um conjunto para cada, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o primeiro conjunto vai ser representado pela natação, então eu vou colocar aqui, ó, natação. O segundo conjunto vai ser representado pela musculação, tá? E aí eu vou pegar ali, ó, a primeira informação que nós temos, que são 120 frequentadores. Então, 120 é aqui de fora, que é justamente o nosso conjunto universo, é o total de pessoas. 120, tá ali. E aí eu quero que você sempre recorde o seguinte: toda questão de problemas de conjuntos, você sempre vai começar por essa região aqui, ó, pela intersecção, sempre. Aí você fala assim, professor, mas e se eu não tenho esse valor? Não tem problema, você vai começar por ali e aí você vai chamar por x. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar essa parte. Nós vamos chamar, por exemplo, de x, porque nós não temos. Se você ler o problema, você vai ver que esse valor nós não temos. Então, vou vir aqui, ó, vou chamar de x. E agora a gente vai montando o nosso diagrama e você vai tomando os devidos cuidados. Por exemplo, é agora que vem o pulo do gato, ó. O problema fala que 72 pessoas praticam natação. Aí você olha todo o conjunto da natação. Você olha todo o conjunto da natação. Quantas pessoas nós temos ali dentro? X. E aí você tem que fazer o seguinte. Você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer isso aqui, ó. 72 menos x. Você precisa subtrair quem já está lá dentro. Percebeu? Então você tem que subtrair quem já está lá dentro. Certo? Beleza. Agora, ó, o problema fala que 56 alunos frequentam a musculação. Quando eu olho o conjunto da musculação, lá dentro eu já tenho uma quantidade de pessoas, que é uma quantidade X de pessoas. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 56 menos X. Pronto. 56 menos X. Tá certo? Maravilha. Tá.
Preenchemos o nosso diagrama, tudo gira em torno de 120 pessoas. Então, nós temos que achar o valor de x primeiro, para que a gente consiga matar o problema. Então, você vai fazer o seguinte, para a gente encontrar o valor de x, nós vamos somar todas as partes e nós vamos igualar a 120. Então, vai ficar assim, ó. Você vai colocar 72 menos x, mais x, mais 56 menos x, certo? Tudo isso é igual a 120. Pronto. E aí agora você cai automaticamente numa equação do primeiro grau. Você vai simplificando ela, trabalhando ela, até você achar o valor de x. Então aqui, ó, menos x mais x cancela, vai sobrar o menos x. Então tá aqui. E aí você pega e faz aqui, ó, 72 mais 56. Então você vai fazer 72 mais 56. Se a gente fizer essa conta, vai dar 128, né? Mais 128. Isso é igual a 120. Então a gente vai finalizar. Vou passar para o lado de lá o 128. Menos x é igual a 120 menos 128. Aí nós temos aqui, ó, menos x é igual 120 menos 128 é menos 8. Vamos multiplicar aqui por menos 1, certo? No que você multiplica por menos 1, você tem aqui, ó, x igual a 8. Então, x igual a 8 é a resposta final para o valor de x. Só que aí, por exemplo, eu te pergunto, quem é o valor de x? Né? Quem é o valor de x? O valor de x é o seguinte, esse cara aqui, ó, é 8. Tá vendo? Dos 120 alunos que frequentam essa academia, 8 alunos fazem duas coisas ao mesmo tempo. Fazem a natação e fazem a musculação. 8 alunos. O problema está perguntando assim, quantos alunos que praticam somente a musculação? Essas pessoas estão aqui, ó, 56 menos x. Esse pessoal aqui fazem apenas, ó, fazem somente, entendeu? Fazem exatamente a musculação. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, 72 menos x, quem são essas pessoas? São aquelas que fazem, ó, apenas natação. Poderia ter sido a pergunta do problema, mas não foi a pergunta. Então nós temos que fazer essa conta aqui para finalizar, ó. 56 menos 8, que é menos x. Quando eu faço 56 menos 8, isso aqui é igual a 48. Pronto. Ou seja, dos 120 alunos que frequentam essa academia, 48 alunos, que é a letra E aqui, ó, 48 alunos fazem somente musculação. Esses 48 alunos não fazem a natação. Percebeu? E não fazem mais nada lá dentro. Fazem somente a musculação. Certo? Então pegamos aqui a nossa primeira questão de problemas, tá? A nossa primeira questão de problemas, tá? E para você ver por onde você começa, qual que é seu primeiro passo e assim por diante, tá? Nós vamos projetar aqui agora a próxima questão. Nós vamos ver aqui a próxima questão, que vai ser o seguinte. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Nós vamos colocar aqui a próxima questão, né? Aí é uma questão que você tem também dois conjuntos, dois diagramas. Tá percebendo? Você tem dois conjuntos, dois diagramas. Nós vamos ler o problema, nós vamos construir o problema e
vai ter uma pequena diferença do que nós vimos. Porque assim, ora ele vai perguntar a intersecção, ora vai perguntar outra coisa, né? Às vezes o valor da intersecção você já vai ter ele, enfim. Então, cada problema vai ser de um jeito. Então, vamos pegar aqui, ó. Antes que a gente comece a leitura, eu vou colocar aqui os dois conjuntos dentro do conjunto universo. Então, tá aqui, ó. Certo? Maravilha. Pronto. Agora, vamos começar. O problema fala assim, ó. Do levantamento feito com 200 formandos, por exemplo, quem são essas 200 pessoas? Onde que elas ficam no nosso diagrama? Vai ficar aqui do lado de fora, ó. Essas 200 pessoas é o nosso conjunto universo. Continuando. Formandos do curso de biologia, sobre a atuação em pesquisa na qual desejariam trabalhar após a formatura, foram obtidas as seguintes informações. 69 declararam que gostariam de realizar pesquisa de campo. Então aqui, ó, o primeiro conjunto é pesquisa de campo. Vou chamar só de campo, certo? Depois, 107 disseram que fariam pesquisas em laboratório. Ou seja, o segundo conjunto eu vou chamar de laboratório. Laboratório, isso. Sendo que desses 32 afirmaram o desejo de realizar tanto pesquisa de campo quanto pesquisa em laboratório. Opa! Bom, essas 32 pessoas querem fazer as duas coisas: trabalho no campo e trabalho no laboratório. Então, você já percebe que essas 32 pessoas é a intersecção. Então, essas 32 pessoas é a intersecção. Tá certo? Beleza. Mas vamos continuar. Vamos entender a pergunta do problema primeiro. Dos 200 formandos entrevistados, quantos não declararam o tipo de pesquisa que gostariam de fazer? Então, por exemplo, qual que é a sua análise? Né? Imagina, foi feita uma pesquisa com 200 formandos. Teve um grupo de formandos que não disse nada, não falou se quer trabalhar no campo ou se quer trabalhar no laboratório. Então, essas pessoas, elas estão onde no nosso diagrama? Elas estão aqui, ó. Vou chamar aqui fora de X, ó. Porque dentro dos nossos círculos, dentro do nosso diagrama ali, dentro dos círculos, estão aquelas pessoas que vão fazer pelo menos uma das duas coisas. Pelo menos uma das duas coisas. Fora do círculo estão aquelas pessoas que não vão fazer nada disso, que é a pergunta do problema. Então agora a gente começa a nossa análise. Por exemplo, você sabe que você precisa começar pela intersecção, essa região aqui, ó. E dessa vez nós temos esse valor. Então, desta vez nós temos esse valor. Então, por exemplo, esse valor que fala que 32 afirmaram o desejo de fazer as duas coisas. Então, você vem aqui e coloca 32. Pronto. E agora você vai tomando os devidos cuidados, porque a gente tem que fazer a diferença. Então, você vai fazer o seguinte. Olha só. 107 disseram que faria pesquisa em laboratório. Então, eu olho todo o conjunto de laboratório, todo ele. O total é 107, só que lá dentro nós já temos 32. Então você tem que fazer isso aqui, ó. 107 menos 32. 107 menos 32. Então, quanto que dá isso? Cuidado para você não fazer sua conta de cabeça e errar uma conta boba na hora da prova. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um emprestado, fica 10, pega um, aqui vai ficar... pega um emprestado. Pera aí, eu estou pegando a mais. Eu já estou errando a conta aqui. Pera aí, eu vou pegar aqui, ó.
7 menos 2 é 5, normal. Aí eu pego um emprestado, fica 10 menos 3, 7. Então vai dar 75. Aí aqui, ó, vai dar 75. Então vamos lá. Vamos ver se você ficou atento com a nossa questão passada. O que são essas 75 pessoas? Essas 75 pessoas são aquelas que querem trabalhar apenas no laboratório. Então, essas 75 pessoas são aquelas que querem trabalhar apenas no laboratório. Não querem campo. Aí vamos pegar outra informação, ó. 69 declararam que gostariam de fazer pesquisa no campo. 69. Quando eu olho todo o conjunto do campo, nós já temos 32 pessoas lá dentro. Então nós temos que fazer aqui também, ó. 69 menos 32, tá? 69 menos 32. O que acontece? Como que fica essa diferença? 69 menos 32. Você vai fazer o seguinte, né? Ó, 69 menos 32, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar 69 menos 32, ó, 9 menos 2 é 7, 6 menos 3 é 3. Então vai dar 37. Ou seja, quem são essas 37 pessoas? Essas 37 pessoas são aquelas que querem apenas trabalho no campo. Entendeu? A gente pode usar a palavrinha apenas, a gente pode usar a palavrinha somente. Então vai depender, a banca vai usar isso com você o tempo todo. Então nessa parte de problema você tem que estar atento, tá? Bom, então montamos o nosso diagrama. E aí na montagem do seu diagrama você não pode errar. E aí agora a gente precisa encontrar o valor de x, que é a pergunta do problema. Aqui no caso a gente já encontra direto. Como que a gente vai fazer? Soma todas as etapas do diagrama e iguala a 200. Então você tem aqui, ó, 37 mais 32 mais 75 mais x. Tudo isso é igual a 200. Então a gente vai ter que ter essa soma aqui, ó. Então vamos lá. 32 com 37 com 32 é 69. Então deixa eu pôr aqui, ó. 69. 69 mais 75. 9 mais 5 é 14. Vai 1. 7 com 7, 14. Então 144. Então aqui, ó. 144 mais x é igual a 200. É isso que nós temos aqui. E aí eu vou passar para o lado de cá o 144. Nós temos aqui, ó, 200 menos 144. Quando eu faço essa diferença, nós vamos achar 56. Pronto. Ou seja, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que dos 200 formandos, 56 não falaram nada. Não disseram se querem trabalhar no campo, ou se querem trabalhar no laboratório, ou se querem trabalhar nos dois. São aqueles que não falaram nada, que foi a pergunta do problema. Quantos não declararam o tipo de pesquisa que gostariam de realizar? Então, quantos que não falaram? 56. Tá certo? Maravilha. Então, fizemos aí essa segunda questão de problemas de conjuntos, que é o foco. Quanto mais exercício você fizer sobre essa parte, melhor para você. Aí o que a banca pode, e eu acho que ela vai fazer? Ela vai misturar com porcentagem, ela vai misturar com outros assuntos que ela vai cobrar na prova. Né? Ou pode não cair teoria dos conjuntos, tudo pode acontecer em concurso público, né? Muita gente fala assim, professor, o que eu tenho que estudar? O que está no edital. Você tem que estudar o que está no edital, né? Aí a banca ali dentro, ou ela vai fazer um mix, ou tem coisa que ela colocou só para encher linguiça, entendeu? Bom, mas não é muito padrão da Selecom. Então, aqui ela está bem focada, tá? Ela tem um padrão e ela está meio que seguindo esse padrão.
Então vamos pegar aqui mais uma questão. Essa questão aqui agora, pessoal, é uma questão com 3 conjuntos. E já é uma questão que ela vai dar um pouco de dor de cabeça. Então já vou te falando, eu deixei até um espaço maior aqui, ó, tá vendo? Eu deixei um outro espaço, porque ela vai dar um pouco de dor de cabeça, mas não tem problema. Se você pegar a última questão sobre problemas de conjuntos da banca Celepom, que ela cobrou em prova, você vai ver que ela é dificílima. Você vai chegar num monte de equação, num monte de coisa. Então a gente tem que estar atento a isso, o que pode acontecer, entendeu? Mas vamos lá. Vamos ler o nosso problema, o nosso querido problema, que fala assim: em certo dia, em um posto de saúde, foram atendidas 136 pessoas. Então, 136 pessoas é o nosso conjunto universo, com suspeita de dengue, apresentando um ou mais dos seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e manchas na pele. Então, o primeiro conjunto, eu vou falar aqui que é febre. O segundo conjunto, eu vou falar que é dor de cabeça. Então, o segundo conjunto aqui é dor de cabeça. E o terceiro conjunto é manchas. Vou colocar só assim, ó, manchas na pele, certo? Maravilha. Então, os 3 conjuntos estão aqui. Colocamos o nome em cada um deles. E agora a gente vai continuar o problema. A tabela seguinte foi composta a partir dos dados registrados nas fichas de atendimento dessas pessoas. Tá certo? Então nós temos ali, ó, febre, dor de cabeça, manchas na pele, febre, dor de cabeça, febre, manchas na pele, dor de cabeça e manchas na pele. Mas olha a pergunta do problema. Quantas pessoas apresentavam os 3 sintomas? Ixi. Esse tipo de questão, assim como as outras 2 questões que nós fizemos de problemas de conjuntos, você começa pela intersecção, que é essa região aqui, ó. E essa questão específica é justamente a pergunta do problema. Então, é justamente a pergunta do problema. Aí, pronto. O que a gente vai ter que fazer? Deixa eu apagar aqui. Como é a pergunta do problema, então nós vamos chamar essa região aqui de X. Só que as outras etapas do nosso diagrama, eu quero que você preste muita atenção, porque vai ficar estranho por conta do X. Então vamos lá, vamos começar de 2 em 2. Ó. Dor de cabeça e manchas na pele. Qual que é essa região? Dor de cabeça e manchas é essa região que eu estou circulando aqui, ó. Né? Essa região. Lá dentro nós já temos X. E aí o problema fala que é um total de 40. Só que lá dentro nós já temos X. Então você tem que fazer isso aqui, ó. 40 menos X. E ali, o que os alunos fazem de erro maior? Coloca 40. Não fazem a subtração. Aí fica errado, não pode. Então nós começamos com a intersecção dos 3 com X. Pegamos essa próxima informação, dor de cabeça e manchas, né? Então o total é 40, lá dentro eu já tenho X, então eu tenho que fazer 40 menos X, entendeu? Então isso precisa ser feito dessa forma. Vamos continuar. Aí a outra informação, febre e manchas na pele. Febre e manchas na pele, 38. Então eu tenho ali, ó, febre e manchas na pele. Essa outra região aqui, ó, que eu estou circulando. Tá vendo, ó? Febre e manchas na pele, lá dentro nós já temos X. Já temos X. O total é 38, então você vai fazer aqui, ó. 38 menos X. 38 menos X. Correto? Vamos continuar. Ó, febre e dor de cabeça, né? Febre e dor de cabeça. O total é 37. Então, febre e dor de cabeça. O total é 37. É essa região aqui, ó. Febre e dor de cabeça. Só que lá dentro nós já temos X. Se o total é 37, então você faz 37 menos
x. Tá percebendo, gente? Aí você fala assim, mas Lucas, eu sempre tenho que subtrair? Não. 99% dos casos você vai subtrair. 99% é o que a gente está fazendo. Mas às vezes a banca tem uma palavrinha mágica que faz com que você não subtraia. Então, às vezes, isso acontece. Então, você precisa ficar atento a isso. Tá certo? Maravilha. Vamos continuar, né? Agora é o grande cuidado que a gente tem que ter. Ó, porque a gente vai pegar as partes individuais. Então, por exemplo, ó, manchas na pele é 70. Aí eu tenho que olhar todo o conjunto de manchas na pele. E lá dentro eu já tenho muitas informações. Então, eu vou ver se cabe aqui embaixo, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. 70 menos. Quem que está dentro do conjunto das manchas? Nós temos aqui, ó. 38 menos x, mais x, mais 40 menos x. Eu peguei todas as etapas que pertencem ao conjunto das manchas. Aí o que acontece? Vamos simplificar isso aqui, ó. 70 menos, dentro do parênteses, menos x com mais x cancela. 38 com 40, 78, menos x. Aí agora, fora do parênteses, é negativo. Então, a gente tem que fazer o trabalho de sinais, ó. Isso aqui vai ficar 70 menos 78 mais x. Porque o menos está fora, o x está negativo, então menos com menos é mais. E aí, simplificando, fazendo as contas, nós vamos achar o seguinte. 70 menos 78 vai ficar menos 8 mais x. Pronto. Encontramos o valor que a gente vai colocar ali naquele espaço dentro de manchas na pele. Então, aqui você vai colocar, ó, menos 8 mais x. Percebeu a ideia? Então, quando você pegar uma questão de problemas de conjuntos, com 3 conjuntos, onde você sabe que você precisa começar pela intersecção, e você não tem esse valor é x, entendeu? Você tem que ir fazendo essa diferença em todos os casos, senão vai dar problema, senão vai ficar errado, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos pegar agora dor de cabeça. Dor de cabeça é 79. Então vamos pôr aqui, ó, 79 menos. Aí eu olho dentro do conjunto da dor de cabeça. Ó, dentro do conjunto da dor de cabeça nós temos 37 menos x, mais 40 menos x. Cuidado para não pegar o conjunto errado. Então eu estou pegando o da dor de cabeça, tudo que está lá dentro. Aí você vai ter isso aqui, ó. 79 menos, vamos trabalhar dentro do parênteses. Menos x com mais x cancela. 37 com 40, 77 menos x. Certo? Aí fora do parênteses é negativo, então a gente tem que trabalhar os sinais. Então vai ficar assim, ó. 79 menos 77. Aí, menos com menos. O x está negativo, fora do parênteses está negativo, então menos com menos é mais. Então, mais x. Isso é igual. Aí ali, ó, 79 menos 77. Vai ficar 2 mais x. Então, dentro do conjunto da dor de cabeça, a gente coloca 2 mais x. Pronto. Tá certo? Então, está faltando agora uma única informação
que é justamente a febre. Então, nós vamos falar agora da febre, que é 80. Então, você vai vir aqui e vai colocar, ó, 80 menos. Vamos pegar dentro do conjunto da febre agora. Nós temos 37 menos x, mais x, mais 38 menos x, igual. Percebeu? Muito bem. Aí você vai ter o seguinte, 80 menos, vamos trabalhar dentro do parênteses, menos x com mais x era, 37 com 38 é 60, 75. Então aqui, ó, 75 menos x, igual. Então agora nós vamos pegar o menos que está fora do parênteses e trabalhar com os termos que estão dentro. Então você vai ter isso aqui, ó, 80 menos 75. Menos com menos, mais x. Certo? Pronto. E aí, 80 menos 75, 5 mais x. Então, aqui na febre, ó, a gente vem e coloca 5 mais x. Pronto. Preenchemos o nosso diagrama. Tá? Preenchemos o nosso diagrama. Tome cuidado com esse detalhe, porque o preenchimento é o que vai determinar se você vai acertar a questão ou não. Tá certo? E aí a pergunta ela é direta. Quantas pessoas apresentavam os 3 sintomas? Então, não tem por que fazer mais nada. Então, a gente só tem que achar o valor de x. Então, é o que a gente tem que fazer. Achar o valor de x, mata o problema. Então, vai ser o seguinte, ó. Para achar o valor de x, nós vamos pegar ali todos os termos do nosso diagrama, somar e igualar a 136. Então, nós vamos pegar aqui, ó, vou circular de preto. Nós vamos pegar o 5 mais x, nós vamos pegar o 37 menos x, nós vamos pegar o 38 menos x, nós vamos pegar o x, o 2 mais x, o 40 menos x, o menos 8 mais x, soma todas as etapas e iguala a 136. É isso que nós vamos fazer. Então, vai ficar assim, ó. 5 mais x, mais 37 menos x, mais x, mais 38 menos x. Depois, mais 2 mais x, mais 40 menos x, menos 8 mais x. Pronto. Pegamos todas as partes e aí nós vamos igualar isso a 136. Beleza. Então agora é fazer conta. Então, por exemplo, mais x com menos x cancela, mais x com menos x cancela, mais x com menos x cancela, e aí vai sobrar o mais x. Vou pôr aqui, ó, mais x embaixo, ó. Certo? Mais x. Aí vem os valores. Aí toma cuidado para a gente não errar essa conta, tá? Então aqui, ó, 37 mais 5 é 42. 42 com 38 é 72, 80. 80. 80 com 40 é 120. 120 menos 8 é 112. Com 2 é 114. Então, x mais 114, que é igual a 136. Aí nós vamos passar o 114 para o outro lado, ó. X é igual a 136 menos 114. Quanto que é 136 menos 114? Vou fazer aqui, ó. 136 menos 114. 6 menos 4 é 2. 3 menos 1 é 2. 22? Então, letra E. Ou seja, x é igual a 22 pessoas. Então, por exemplo, das 136 pessoas,
22 pessoas tiveram os 3 sintomas: febre, dor de cabeça e manchas na pele. A banca poderia ter perguntado outras coisas, mas ela foi direto ao ponto, até porque ela sabe que é uma questão que dá muito trabalho. Então, para o cara chegar até o final de forma correta, a gente tem que prestar muita atenção. Beleza? Então, se a gente não errou conta, tá tudo certo. Então, o valor final é 22. Beleza? Bom, fizemos aqui a nossa primeira aula da nossa série de 4 aulas focadas aí para a Polícia Penal com força total, tá? Então eu vou encerrando essa aula aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá. E aí, pessoal, você que conseguiu acompanhar aqui comigo, ó, como eu expliquei no início, eu estava gravando a aula